Amém. Sejam todos bem-vindos ao segundo culto do ano de 2022. Estamos hoje um culto muito especial. Por que é especial? Porque o Senhor nos permitiu de estar aqui nessa noite para adorar, exaltar o nome dEle. Amém? Amém. Quero te convidar a ficar de pé ao seu lugar. Vou fazer uma leitura em Provérbios 16:3. Diz: consagra ao Senhor tudo o que você for fazer, que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Então, amados, que esse ano de 2022, que o Senhor já está derramando bênçãos sobre a tua vida, que Ele possa ser a tua motivação, possa ser o teu alimento, o teu amparo, a tua justiça, rochedo. O Senhor seja a tua salvação. Sim, surgirá ventos, sim, surgirá tempestades, mas você estará firme na rocha, em nome do Senhor Jesus. Não importa o tempo, não importa aonde, se você estiver conectado com o Senhor, a mão dele estendida estará sobre tua vida. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Você pode agradecer a Deus pela virada de ano que passou e o Senhor permitiu que você chegasse até aqui. Glória a Deus. Aleluia! Nessa noite há uma grande expectativa. Por quê? Porque Deus já começou a operar neste lugar. Amém? Que você possa estar esperando um barulho dos passos do Senhor. E quando Ele bater, você certamente vai abrir as portas da tua vida, do teu coração, porque Ele está pronto e Ele está me esperando. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater e eu vou abrir pra você entrar. É só bater e eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar.
é só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Tem fogo, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar.
imaginava que era linda assim, que era linda assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia! Pode morar aqui. Pode morar aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, pode morar aqui. Vem neste lugar, precisamos de Ti, da Tua presença. Precisamos da Tua essência. Oh, pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Oh, Senhor, nos entregamos totalmente a Ti, porque Tu és digno, Senhor. Tu és lindo, Senhor Deus. O Senhor nos tirou de trás das malhadas. O Senhor nos viu bem antes, nos chamou. O Senhor nos limpou e nos colocou em posição de filho, de filho. Por isso eu te digo, pode morar aqui. Aleluia! Sim, Jesus, pode morar aqui. Você pode colocar a mão no teu coração e dizer isso ao Senhor. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era linda assim, Que era linda. Declare, igreja. Assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aplauda o Senhor por forte. Aleluia. Olho para a cruz eu vou, do sofrer participar, da sua obra eu vou cantar.
sua voz, declare. Pela cruz nos amou gentilmente, sem palavras. De novo, a igreja. Sofrer, participar da sua obra, eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. O quê? Quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu
chamou gentilmente, me atraiu e eu me aproximo. pela cruz me chamou gentilmente, atraiu-me, eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Glória a Deus, aleluias. Nós temos uma expectativa e uma certeza que Ele virá, amém? Ele virá, e Ele vai vir, e Ele está vindo num piscar de olhar. Aleluia. E quem estiver pronto, com Ele irá, e na sua glória com Ele irá morar, porque Ele vem, amém? Vamos adorar ao Senhor. Ele vem, Maranata, Hosana, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o quê? Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto, com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto, com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Pega a sua voz. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és o Senhor, o nosso Deus, digno
digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és o Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber. O quê? Todo louvor, vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és De receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. e Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Hosana, Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, O noivo vem, o noivo vem. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós entendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos o quê? Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos Hosana, Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, e Ele virá. Quem estiver não mais tristeza, Não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que
que se entregou. Ele vem, Ele vem. Aleluia! 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 Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. E todos nós cantaremos: Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Oh, oh, oh. Tu és santo, Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, Oh, oh, oh. Tu és santo. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Oh, oh, oh. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, Oh, oh, oh. Tu és santo. Venceu a morte, Santo, santo, santo. aquele que ressuscitou, Santo, santo, santo. aquele que é o Senhor, Santo, santo, santo. leão da tribo de Judá, Santo, santo, santo. raiz de Davi, Santo, santo, santo. estrela da manhã, Santo, santo, santo. O cavaleiro do cavalo branco, Santo, santo, santo. seus olhos
feito com sangue. Em sua casa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. As vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que tire o pé do chão. Cavalgando sobre os montes, ele vem. Ele vem cavalgando sobre os montes, ele vem. Ele vem cavalgando sobre os montes, ele vem. Ele vem cavalgando sobre os montes. O Espírito e a noiva dizem. 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 Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Sente um pouquinho, por favor. Glória a Deus. Eita glória! Amados, vou falar rapidamente sobre dízimo e oferta. Eu quero trazer um conceito para o teu coração que talvez você ainda não tenha. Eu entendo que dízimo e oferta tem dois princípios básicos. O primeiro deles é gratidão. Repita comigo, fala assim, gratidão. E o segundo é semeadura. Vou te dar base bíblica para isso. Em Eclesiastes 11:6 está escrito o seguinte: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Malaquias, que você conhece, fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e derramar sobre vós bênçãos sem medida. O que eu estou querendo te falar? Que a oferta, você vê lá, a primeira oferta que houve na Bíblia foi de Caim e Abel. A Bíblia fala que depois de uns tempos, trouxe Caim a sua oferta ao Senhor. Abel trouxe da primícia do seu rebanho, da gordura das suas ovelhas. Você percebe que foi depois de um tempo. Repita comigo, fala assim, depois de um tempo. Eles trouxeram uma oferta de gratidão ao Senhor depois de um tempo. Agora, a semeadura, ela é feita antes da colheita, sim ou não? Para você colher alguma coisa, primeiro você tem que semear. Então aqui a Bíblia está falando que existe basicamente dois propósitos: a semente e a oferta por gratidão.
Nós acabamos de encerrar um ano que foi difícil. Quem passou por um ano complicado aí, dá um glória a Deus. Amém, é isso aí. A gente vai passando pela prova dando glória a Deus, né? Não é isso aí? Glória a Deus. Pois é. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e me sustentado. Agora, nós estamos no primeiro culto do ano de 2022. E talvez seja um momento oportuno para você trazer uma semente. Não uma oferta de gratidão. Isso foi para o ano passado. Agora, uma semente, né? A Bíblia fala que nós precisamos semear no reino de Deus. Então, querido, que você tenha esse entendimento e que, de acordo com a palavra de Deus, você faça prova do Senhor. Se Ele não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós entendemos a importância da Tua palavra, de estarmos semeando no Teu reino, porque, Deus, somente através da semeadura que virá a colheita, a gente entende esse princípio bíblico e que ele realmente possa fazer morada nos nossos corações. Que essa semente que traremos agora, Deus, que ela possa frutificar e que ela possa realmente, assim como diz a Tua palavra, abrir as janelas dos céus e que o Senhor derrame sobre nós bênçãos sem medidas, de acordo com a nossa semeadura, de acordo com a nossa fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você crê, se você veio preparado, traga a sua semeadura, semeie nesse ano de 2022 em nome de Jesus. As crianças, venham para frente. Aleluia. Estenda a tua mão para cá, vamos orar por elas. Pai amado, em nome de Jesus, nós abençoamos essas crianças. Que o Teu Espírito Santo se mova poderosamente nesse cultinho que elas terão. Que o Senhor abençoe os professores em nome de Jesus. E que essa semente possa frutificar para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom culto, crianças, Deus abençoe. Glória a Deus. Profeta Eliano, corre aqui em cima que você vai orar por mim e vai me abençoar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite tão gloriosa com o Teu doce Espírito, fazendo parte deste louvor que veio dos céus, eu quero apresentar o Teu servo, o pastor Leonardo. Eu sei que o Senhor tem uma palavra direcionada que vem do Teu trono, no coração, na mente do Teu servo, para a igreja. Essa palavra que será direcionada a todos nós. E como profeta, Senhor, eu o abençoo com toda sorte de bênção. Eu abençoo a sua família. Eu abençoo a nossa igreja. E que o Senhor faça algo nessa noite sobrenatural. Porque o Senhor é o leão da tribo de Judá. Deus abençoe com toda sorte de bênção. Aplauda o Senhor Jesus.
Glória a Deus. Deixa eu orar um pouquinho também, querido. Estou com uma vontade de conversar com o papai. Espírito Santo, Tu és cheiroso, Tu és lindo, e o Teu amor nos constrange. Eu não sou nada sem o Senhor, Deus. O Senhor sabe que eu não tenho nada para oferecer de mim mesmo, como eu sou pequeno. Mas em nome de Jesus, Deus, a Tua palavra fala que quando sou fraco é que sou forte. Eu quero escancarar o meu peito aqui, Deus. Eu quero pedir que o Senhor me use, apesar das minhas falhas, apesar da minha pequenez, porque a Tua noiva está aqui, Deus. Cada pessoa saiu lá da sua casa, Pai, porque queria escutar algo que vinha da boca do Senhor, não da boca do pastor Leonardo. Então, Deus, eu quero me anular agora, em nome de Jesus. Eu quero que o Teu Espírito Santo, por favor, se aposse de mim e fale através da minha boca, porque está sentado aqui na minha frente a pessoa mais importante do planeta Terra, é a Tua noiva. A pessoa que está sentada aqui, o Senhor deu a vida por ela. Então, Deus, eu entendo essa responsabilidade, e que em nome de Jesus, o Senhor apague da minha mente tudo aquilo que vem de mim, e que o Senhor fale poderosamente através da minha boca, Pai. Eu dependo de Ti, não sou nada sem o Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer uma palavrinha para o coração de vocês, para o nosso coração. É aquele negócio, Deus sempre fala com a gente antes, né? Eu tenho vivido isso, obrigado, bonitão. Eu tenho, assim, tentado moldar o meu coração de acordo com essa palavra que eu vou ministrar para vocês. É um desafio constante, não é fácil não, mas eu queria que você estivesse atento, porque eu creio que os preceitos mais importantes da palavra de Deus estão inseridos dentro dessa mensagem. Escute, eu, pastor Leonardo, minha opinião, eu creio realmente que Jesus está às portas. Eu creio realmente que o arrebatamento está próximo, por tudo aquilo que eu estudei, por todas as profecias e por tudo que está acontecendo no mundo. O governo do anticristo está preparado, né? A tendência e os líderes mundiais pedindo um governo único, passaporte sanitário, que você não pode ir nem vir se você não estiver sendo monitorado. Enfim, não vou gastar tempo aqui falando de profecias e da eminência da volta de Cristo, mas eu creio que Jesus está às portas para vir buscar a sua noiva. E só vou dar uma profecia que foi falada pelo próprio Jesus em Mateus 24, versículo 12. Mateus 24, 12. Perguntaram para Jesus: Senhor, quais serão os acontecimentos que antecederiam a tua vinda? E o próprio Jesus falou várias coisas, e as últimas coisas foram essas: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Presta atenção, ele está falando que a iniquidade se multiplicaria e o amor se esfriaria de quase todos. Mas aquele que perseverar, você percebe que o assunto é amor?
aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Comeu bronha aí, né? Presta atenção, querido. A iniquidade já está instituída, não só no Brasil, no mundo. A gente vê pessoas defendendo ferrenhamente o aborto, assassinato, gente. Pessoas defendendo isso, legalização das drogas. E a gente vê o homossexualismo, a gente vê tantas coisas que são, na verdade, iniquidades. O que é iniquidade? É quando o pecado se tornou algo normal, quando o pecado se tornou algo corriqueiro. Isso chama-se iniquidade. Então a iniquidade se multiplicou e o amor se esfriou, tanto para com Deus quanto para o próximo. E perguntaram para Jesus, falaram para Jesus: mestre, qual que é o principal dos mandamentos? Qual que é o mais importante de todos? Jesus falou o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Esse é o principal dos mandamentos. E amar ao próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei. Ou seja, se você resumir a Bíblia, se você fizer um resumo da Bíblia, de todos os mandamentos, tudo está inserido dentro disso. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Isso é muito importante, segundo o próprio Jesus. E a verdade é que nós temos pregado muito pouco a respeito do amor a Deus. E eu quero falar hoje justamente sobre isso, o amor a Deus. Nós estamos na reta final, querido, e é importante nós nos avaliarmos, porque existe uma dificuldade muito grande na autoavaliação. Nós somos humanos e Deus conhece a nossa natureza humana. Efésios 6:24 fala o seguinte: a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. Ou seja, pode ter gente que não ama sinceramente. Em 1 Coríntios 16:22 fala o seguinte: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Você sabe o que significa anátema? Maldito. Olha o tanto que é forte. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. E agora, se Deus, através do próprio Jesus, falou que esse era o principal e mais importante dos mandamentos, se a gente entende que talvez nós possamos amar a Deus, mas não sinceramente, e que é maldito aquele que não ama a Deus, cara, nós temos que dar valor para esse tema, para esse assunto. Nós temos que fazer uma autoavaliação a respeito do nosso amor para com Deus. E nós temos uma dificuldade muito grande de enxergar os nossos próprios defeitos, de enxergar as nossas debilidades, as nossas fraquezas. A gente tem uma facilidade de olhar para a fraqueza do outro. Por isso que Jesus fala o seguinte: porque reparas tu no cisco, no argueiro que está no olho do teu irmão, e não repara na trave que está no teu próprio olho. Nós temos a facilidade de olhar para o Torquato e falar assim: Torquato, esse fio de cabelo teu está torto, não está penteado direito, e o meu está tudo descabelado, só que eu não vejo o meu, eu vejo o fio de cabelo do Torquato que está torto. A gente aponta para o irmão e fala assim: olha lá, o cara é egoísta, olha lá, o cara é rancoroso, não conseguiu perdoar. E a gente tem muita facilidade de achar os defeitos dos outros,
Mas nós temos uma dificuldade imensa de olhar para os nossos próprios defeitos, de ver as nossas próprias debilidades. O rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele sabia disso. E ele fez uma oração para Deus no Salmo 139, ele falou o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, esquadrinhas os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque ele sabia dessa dificuldade que nós temos. Talvez a gente não consiga ver com clareza os nossos próprios procedimentos, talvez a gente não consiga enxergar os nossos próprios defeitos, as nossas próprias debilidades. E se nós estamos falando de amor, pode ser que o teu amor por Deus não seja aquela Brastemp. Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora eu quero voltar para esse texto que nós temos martelado, que nós temos pregado aqui na igreja, de João capítulo 21, que fala a respeito de Pedro, que Jesus passou todo o ministério ao lado de Pedro. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus se apresenta aos discípulos e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Olha para mim, olha que pergunta constrangedora, não é? Você me ama mais do que eles me amam? O teu amor, a quantidade de amor que você tem por mim é maior do que a dos outros discípulos? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Olha para mim, querido, rapidamente vou explicar aqui. No texto hebraico, no grego, perdão, eles usam a palavra, Jesus usou a palavra agapau, que significa amor sacrificial. Pedro, você me agapau mais do que esses outros? Ou seja, você tem por mim um amor sacrificial a ponto de dar a própria vida por mim? Pedro olhou para Jesus e falou assim: Jesus, eu te filéu. O que é o filéu? Filéu é um amor de irmão, é um amor que você tem por um amigo, que você tem por um irmão, é um amor terreno. Ou seja, é um amor, mas não é uma Brastemp. É um amor, mas não a ponto de dar a própria vida por aquela pessoa amada. Sim, Pedro falou para Jesus. Jesus perguntou: Pedro, você me ágape? Você me ama a ponto de morrer por mim? Pedro respondeu: eu te filéu. Calma aí, Pedro, você me ágape? Senhor, eu te filéu. Aí pela terceira vez Jesus entra na dimensão de Pedro: Pedro, você me filéu? Quer dizer que você me ama como um irmão? E Pedro fala assim: sim, Deus. Pedro se entristeceu na terceira vez. Sim, Jesus, o Senhor sabe todas as coisas, não adianta eu mentir para o Senhor, não adianta eu falar para o Senhor que eu te ágape, porque o Senhor sabe todas as coisas. Não adianta eu falar da boca para fora que eu morreria pelo Senhor, porque o Senhor sabe, eu te filéu. Agora,
Depois que você entendeu o significado das palavras nesse texto, eu quero te mostrar o contexto que tudo isso aconteceu. E para isso nós precisamos retroceder um pouquinho, lá no Getsêmani. Foram prender Jesus, veio o sumo sacerdote com os soldados, e aí Pedro arrancou a espada e cortou a orelha de Malco, que era o servo do sumo sacerdote. E aí Jesus falou assim: Pedro, não é assim. Foi lá, colou a orelha do Malco. Não é assim. É necessário que o Filho do Homem seja entregue. E aí Jesus foi conduzido até o Sinédrio. João e Pedro foram a uma distância segura, seguindo eles. O povo ia lá na frente e eles foram seguindo de longe. O que é essa distância segura? Se eles vierem para cima de mim, eu corro, né? Por quê? Porque queria prender todo mundo saiu correndo. Vamos voltar um pouquinho, queridos, um pouquinho mais, para você entender o contexto de Pedro. Estava lá na Santa Ceia, a última Santa Ceia, que por sinal nós participaremos em memória dele hoje. Na última Santa Ceia, Jesus falou para os discípulos o seguinte: um de vocês vai me trair. E aí de repente um chegou e falou o seguinte: Senhor, será que vai ser eu? Eu imagino Tiago falando: será que vai ser eu, Senhor? André, vai ser eu? Será? E aquela dúvida no ar, aquele ambiente terrível. Um dos 12 vão me trair. Aí Pedro faz algo diferente, fala assim: eu não. Nem que for necessário morrer, eu morro contigo, mas eu não te traio. Pedro se achava um cara. Pedro tinha a respeito dele mesmo uma visão disfuncional, do tanto que ele amava a Deus. A autoavaliação de Pedro estava errada, e Jesus precisava mostrar isso para ele. Pedro achava que ele amava a Deus com um amor ágape, sacrificial, a ponto de dar a própria vida. Pedro falou assim: nem que seja necessário morrer, eu não te traio. Tanto é que ele pergunta para João, fala assim: ô João estava deitado com a cabeça no peito de Jesus. E aí Pedro fala o seguinte: ô João, pergunta para o mestre aí, quem vai ser? Ou seja, por trás dessa pergunta, o que Pedro está falando? Eu boto a minha mão no fogo por mim e por João, os outros 10 não. Os outros 10 são potenciais traidores, eu não. Ele se achava o máximo no quesito amor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Gente, e eu creio que foi de maneira sincera. Ele realmente estava enganado. Ele realmente achava que ele amava. Tem um versículo em Provérbios que fala o seguinte: há pessoas, ou seja, existe pessoas que são puras aos seus próprios olhos, mas nunca se limparam da sua imundícia. Tem pessoa que acha que é limpa, que é santa, e que... Você percebe, querido, tanto que o nosso coração é enganoso? Você percebe que às vezes aquilo que nós pensamos ao nosso respeito não traduz aquilo que verdadeiramente é, aquilo que verdadeiramente sentimos? E isso estava acontecendo com Pedro. Pedro achava que ele amava Deus de maneira ágape, de maneira sacrificial. Eu morreria por ti. Aí Jesus olha para Pedro e fala o seguinte para ele: sabe de nada, inocente. Não falou isso não. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, antes que o galo cante,
você vai me negar 3 vezes? Eu acho que Pedro deve ter olhado para Jesus e falado assim: essa ele errou, profetizou tanta coisa certa, essa ele deu na trave, porque eu não vou negar, não vou, eu me conheço. Mas no entanto, foram indo lá para o Sinédrio, perguntaram: você não está com Jesus? Você não é um deles? Não conheço, nunca vi. E negou a 2ª vez, e negou a 3ª vez, e o bendito do galo cantou, dona Cristina. É Galizé esse aqui, né? Mas não fala o tamanho do galo. Às vezes era um galo pequenininho, ué. O bendito do galo cantou. E aí eu fico imaginando, gente, quando Pedro escutou esse bendito galo, e eu imagino o filme rebobinando na mente, a palavra de Jesus ecoando no coração dele: cara, você vai me negar, ou seja, aquilo que você pensou, que você sentia por mim, não é bem assim. O amor que você achava que tinha por mim, não é bem assim. Você não me ama tanto assim não. Você não tem esse amor ágape que você pensa que você tem por mim. Você pensa que você me ama mais do que todos eles, não é? Mesmo que todos te neguem, eu não te negarei. Jesus estava trazendo ele para uma realidade que ele mesmo não enxergava, a respeito do sentimento que ele tinha. E esse é o primeiro tópico que eu quero trazer para você hoje, querido. Todos nós precisamos de uma autoavaliação sincera do quanto amamos ao Senhor. Eu vou repetir porque isso precisa entrar no teu coração. Todos nós precisamos de uma autoavaliação sincera do quanto amamos ao Senhor. Posso ouvir um amém? Então o propósito dessa pergunta: você me ama mais do que os outros? Não era por competição. Jesus não queria causar uma competição entre os discípulos, qual que ama mais. Porque um pouquinho atrás, lá na ceia, eles estavam lá, perguntaram: Senhor, quem que é o maior no reino dos céus? Ele falou assim: cara, no reino de Deus não é assim. Aquele que quer ser o maior, seja esse o que serve. Então Jesus já tinha tesourado competição. Jesus queria trazer Pedro para uma realidade que ele não estava conseguindo enxergar. Jesus queria trabalhar no coração de Pedro algo sincero e verdadeiro que ele não estava percebendo. Depois que o galo cantou, querido, Pedro entrou numa crise existencial. Jesus foi morto. E aí ele falou o seguinte: vou pescar. Eu tenho por mim que Pedro, ele se desligou do ministério da igreja primitiva. Isso não fala na Bíblia. Mas ele deve ter ficado tão desgostoso, ele deve ter ficado tão triste com ele mesmo, que ele falou assim: eu vou voltar a pescar, vou voltar a ser quem eu era, aquela velha criatura, aquilo que eu fazia antes do mestre me chamar para segui-lo. Porque Jesus chegou para Pedro e falou o seguinte: a partir de hoje você vai se tornar pescador de homens, segue-me. E Pedro falou: vou voltar a pescar. Isso está em João 21:3. Querido, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, mas você consegue entender a necessidade que temos,
a importância que é sabermos se realmente amamos a Deus verdadeiramente? Porque Pedro estava iludido consigo mesmo. Você imagina? Eu não vou pegar a Jaque não, que a Jaque é muito brava. Vou pegar a Paula, que é mais mansinha. Ô Fábio, imagina você chegar lá em casa, a Paula olhar nos teus olhos e falar assim: meu amor, eu te amo. E aí você chegar para ela e falar assim: ô Paula, eu gosto de você. A Leandra é mansinha, Torquato, mas imagina, é um soco nos olhos, certeza. Eu te considero, eu te amo, Júnior Torquato, eu te amo, você é o amor da minha vida, eu morreria por você. Aí você olha no fundo dos olhos dela e fala assim: eu te considero muito. É mais ou menos o que rolou entre Jesus e Pedro ali. Porque Pedro não teve mais a coragem de falar para Jesus: Jesus, eu te amo a ponto de morrer por ti. Caiu uma cortina, sabe? Pedro olhou para ele mesmo e falou o seguinte: eu já traí Jesus uma vez, agora ele morreu, ressuscitou. Aqui no capítulo 21 ele encontrou com os discípulos novamente. Ele encontrou com Pedro depois de ressurreto, depois dessa crise existencial que estava sobre a vida de Pedro, e Jesus fala o seguinte: Pedro, tu me ágape, você ainda acha que você me ama a ponto de morrer por mim? E aí Pedro olha para trás, Pedro lembra do cantar do galo, Pedro lembra de todas as vezes que ele traiu Jesus, que ele negou Jesus. Pedro não tem mais coragem de falar assim: não, eu te filéu. Pedro não tem mais a petulância. Agora eu te pergunto, querido, e nós? E nós? Será que nós temos amado a Jesus com um amor ágape? Será que nós temos amado a Jesus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento? Será que Jesus é o ar que você respira? Será que Jesus é a motivação do teu viver? É o sangue que corre nas tuas veias? Será que Jesus é a tua prioridade? Eu fiz essa autoanálise em mim, queridos, e sabe o que eu descobri? Eu sou bem pior que Pedro, bem pior. Eu acho que nem o filéu eu tinha coragem de falar para Jesus, porque não adianta a gente falar da boca para fora. Deus conhece nosso coração, as nossas atitudes. Não adianta a gente expressar para Deus e fazer uma poesia e falar: Deus, eu te amo, erguer as mãos durante o louvor, Deus, eu te amo, e as nossas atitudes, as nossas ações falarem justamente o contrário daquilo que a nossa boca fala. Não adianta. Você quer enganar Deus? Agora escute, depois que Pedro foi pescar, Jesus se apresenta para ele e pergunta: você me ama? Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. E aí no versículo 18, João 21, 18, está escrito o seguinte: em verdade eu te digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá
e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Olha para mim. Jesus pergunta se ele ama, Jesus manda apacentar as ovelhas, e depois no versículo 18 ele fala o seguinte: você era imaturo, quando você era jovem, você andava por onde você queria, você falava aquilo que você queria, mas depois que você ficou mais velho, você estenderás as mãos. Estender a mão, significando a morte, é morte de cruz, é a crucificação. Versículo 19 fala: disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Ou seja, Jesus está falando: Pedro, você vai glorificar a Deus através da crucificação. Antigamente você era maduro, agora que você é maduro, você era imaturo, agora que você é maduro, que você é mais velho, vão te levar, você estenderás a mão e você vai glorificar a Deus através da sua morte. Não parece uma notícia boa, né? Mas no contexto é algo fantástico. Na verdade, Jesus estava falando o seguinte: você andava por onde você queria, era um amor filéu. Agora você está conseguindo transitar desse amor filéu para um amor ágape, um amor sacrificial, no qual você vai morrer por causa da minha causa. Presta atenção, queridos, e eu quero que isso entre no teu coração em nome de Jesus. Qual que é o concorrente de Deus? Nós mesmos. Nós. Porque quando você se ama demais, você deixa de amar a Deus. Quando você ama os teus projetos, os teus sonhos, o teu bem-estar, o teu lazer, a tua diversão, você coloca o teu eu em primeiro lugar. Você tira Deus do trono e você senta no trono e você se ama. E hoje nós temos uma geração que se ama demais, uma geração consumista, tudo para o nosso bel prazer, tudo para nos satisfazer, para nos alegrar. Você consegue entender? Fala amém. Marcos 16, 7. Quando Jesus ressuscita, ele fala o seguinte: mas na verdade não é Jesus, é o anjo, né, que apareceu para as mulheres e fala assim: mas dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ou seja, se você acha que foi desqualificado, se você acha que negou, que fracassou, eu não desisti de você. Pedro pisou na bola, sim, Pedro negou, Pedro ficou muito mal. Pedro foi pescar, voltou para a velha natureza. Aquela crise de identidade bateu no coração de Pedro. Mas aí Jesus fala o seguinte: Pedro, eu não desisti de você, Pedro. Ele aparece para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, cuida. Querido, existe um mistério precioso, porque lá em Jó fala: há esperança para a árvore cortada, porque mesmo o tronco caído no chão, mesmo que na terra se envelhecer a raiz, ao cheiro das águas brotará, como planta nova renovará, e os seus rebentos darão flores. Cara, existe esperança, mesmo que você não ame mais Ele, mesmo que o teu amor por Ele seja pequeno, não tem importância, Ele acredita em você. O amor que você sente por Ele pode voltar a crescer, só depende de você. Jesus não desistiu de Pedro.
Jesus, quando apareceu para eles, depois que ele ressuscitou, ele fez questão de perguntar para Pedro. E aí ele fala o seguinte: segue-me. Exatamente a mesma palavra que ele tinha dito há 3 anos atrás, quando ele convocou os seus discípulos: segue-me. Jesus estava dando uma nova oportunidade. Pedro, antigamente você era menino, agora eu sei que você cresceu, você amadureceu. E o último tópico que eu quero falar para vocês é que o amor, ele não se expressa apenas com palavras, mas por meio de atitudes. 1 João 3,18 fala o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu vou repetir: filhinhos, não amemos apenas de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, existe a possibilidade de você apenas falar: eu amo. Não, nós temos que, as nossas ações, as nossas atitudes precisam fazer coro com aquilo que a gente fala. O Luciano Subirá fala algo muito forte, e eu quero traduzir isso. Ele fala o seguinte: quem ama, trabalha. Não necessariamente quem trabalha ama, mas todo mundo que ama, trabalha. E aí eu vou para a carta de Apocalipse 2, a carta de Éfeso, que o anjo diz às igrejas, fala o seguinte: eu conheço as suas obras, conheço o teu labor, quanto a tua perseverança. E aqui eu vejo 3 níveis. Obras, o cara é ativo, a pessoa é ativa, a igreja é ativa. Labor, determinação, perseverança. Não importa o que está acontecendo, eu sou perseverante. Ou seja, é uma igreja que trabalha. Eu conheço, o anjo está falando: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Mas eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, pode ser que você trabalhe, mas não serve de nada para Deus se você trabalhar, a não ser que seja pela motivação correta, Torquato. A motivação pela qual você tem que trabalhar para Deus não é o reconhecimento pastoral, não é o reconhecimento da igreja, não é o reconhecimento do teu pai, da tua mãe, do teu discipulador. A motivação para que você trabalhe para o reino de Deus é o amor a Ele. E continua, lá em Apocalipse 2: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, senão venho a ti e removerei o teu candeeiro. O que é isso? Eu te tiro do ministério. Arrependa, viu? Se você não arrepender, eu não preciso que você continue trabalhando pela motivação errada. Sim, eu quero que você trabalhe. O amor é um pré-requisito para o serviço no reino de Deus. Tanto é que o próprio Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Trabalha, apacenta as minhas ovelhas, cuida delas. Por que isso? Porque Jesus morreu por elas. É o bem mais precioso de Jesus, é a tal das ovelhas. Somos nós. São pessoas que precisam ser salvas. Você consegue entender isso, querido? Cara, é a família de Deus. É a família. Quer me ganhar? Trata bem os meus filhos, a minha esposa. Agora, quer ver o velho homem? Trata mal eles. Aí você vai conhecer a velha natureza do pastor Leonardo. Agora imagina Deus, que enviou o próprio Filho para morrer na cruz, e a gente
faz pouco caso. Isso não é amor, você consegue entender, querido? Como é que a gente fala que a gente ama a Deus, se a gente odeia o irmão? A própria Bíblia fala, você é mentiroso. Se você fala que você ama a Deus e odeia o teu irmão, você é mentiroso. Como alguém pode amar a Deus que não vê e odiar o seu irmão que vê? É mentira. Para finalizar, nós vivemos uma cultura de consumismo. Alex tem uma loja maravilhosa, Companhia do Esporte, amo. Depois, comissão. Mas todo empresário hoje sabe, a loja, ela precisa oferecer um ambiente agradável, ela precisa ser rápida, porque se o cara for lá, pega uma mercadoria e chega na hora de pagar, demora 1h30 na fila, ele não volta mais. E se não tem um ambiente legal, e se o preço é caro? Ou seja, nós vivemos numa geração consumista. Se você botar no Google, lá no Buscapé, você vai encontrar várias e várias comparações de preço do mesmo produto. Enfim, na igreja, nós transferimos essa cultura do consumismo para a igreja. Você vem para uma igreja que te oferece uma palavra boa, porque se não tem uma palavra boa, você não vem. Uma igreja que tem ar-condicionado, porque se não tiver ar-condicionado, fica calor, você não vem, você vai procurar uma igreja que tem ar-condicionado. Ou então um ministério infantil que cuida do seu filho, ou então um telão de LED, uma pintura moderna. Não está do meu agrado, vai para uma outra, porque essa cultura consumista faz parte da nossa natureza agora. Nós vivemos numa geração consumista, e isso é muito perigoso, porque, gente, a coisa mais difícil que tem é tirar o crente da zona de conforto. É muito confortável ficar sentado na cadeira, escutar o pastor dar uma pregação, voltar para casa e continuar a vida do mesmo jeito. É confortável. Agora, essa frase, ela tem que machucar o nosso coração. Quem ama, trabalha. Qual que era a motivação de Paulo de pregar o evangelho? O que ele ganhava com isso? Açoite? Prisão? Apedrejamento? Naufrágio? Picada de víbora? Foi só o caos na vida do homem? Amor, paixão por aquele que deu a vida por ele. O que te motiva, querido? O que te inspira? Os olhos de fogo. Ele olha para nós com olhos de amor, com olhos de paixão. Fique em pé, por favor. Apaga a luz, por favor, aí, Nicolas. Escuta, eu queria que você fechasse os olhos e que você fizesse uma autoavaliação do quanto você ama a Deus, porque talvez aquilo que você acha que você sente não seja aquilo que Deus sabe que você sente. Talvez assim como Pedro estava com uma visão distorcida a respeito daquilo que ele sentia por Deus. Talvez assim como Davi, que falou assim: Deus, sonda o meu coração, o Senhor conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Talvez, querido, você precisa fazer essa oração hoje. Deus, sonda o meu coração. Será que aquilo que eu sinto pelo Senhor está sendo abaixo daquilo que o Senhor espera que eu sinta? Será que eu tenho esse amor ágape que o Senhor pede para Pedro? Será que eu realmente daria a minha vida pelo Senhor? Será que eu tenho vivido a minha vida
de tal maneira que eu tenho te amado acima de todas as coisas, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Será que eu tenho vivido isso? Ou será que o meu umbigo tem sido meu Deus? Será que eu tenho sido o meu Deus? Faça uma avaliação. E a verdade é que talvez, se o resultado da tua avaliação foi sim, Deus, eu tenho sido falho, eu não tenho te amado de maneira ágape, há esperança para a árvore cortada. Deus não desiste de você, querido. Mesmo que você não acredite mais, Deus, Ele continua acreditando em você. E Deus hoje está perguntando: filho, tu me amas? Filho, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Hoje nós vamos fazer uma santa ceia diferente. Nova aliança. Eu queria chamar os pastores para que viessem aqui à frente, por favor. Glória a Deus. Ô Rafa, coloca a música, por favor, que eu pedi para você separar. Escuta, queridos. Quando Jesus preparou a ceia com os discípulos, Ele falou: farei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Em memória dele. A nova aliança. Aliança é algo que tem duas partes. Tem a tua e tem a de Deus. Deus é fiel e Ele nunca vai deixar você na mão. Mas você tem que fazer a tua parte da aliança. Será que você tem? Será que você tem amado Ele de maneira intensa, verdadeira e sincera, igual Ele espera? Na tua autoavaliação sincera, não adianta você falar da boca para fora, porque Deus conhece. Olhando para as tuas atitudes, para o teu dia a dia, olhando para tudo aquilo que você vive, será que você tem amado a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Porque, querido, se houve uma sombra de dúvida, se houve alguma coisa que não está certa, hoje é dia de mudança, hoje é dia de acerto, e você pode mudar isso em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Mesa, cadê a música? Eu queria que você fechasse seus olhos, que você realmente conversasse com Deus. Hoje é dia de acerto. Se você sabe cantar, cante ela. Você
para onde eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo que eu vou morar, mas aqui ao braço. Vai conversando com Deus, querido, vai se alinhando em nome de Jesus. O Espírito Santo tem falado aí no teu coração, sabe, hoje é o primeiro dia do ano, em nome de Jesus, se disponha. A verdade que o mundo não pode receber, mas Ele é vivo está. Oh, aquele e os guarda. Este é o que me ama. Será amado por meu Pai, eu também o amarei, e oh! Aleluia! Esse é o que e se alguém será amado por meu Pai, ele alabas. Queremos chamar mais, Deus. Nós queremos chamar mais, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos ajude a sair da nossa zona de conforto, Pai. Que os nossos olhos estejam postos em Ti. Aumente o nosso amor por Ti, Deus. Tire toda a paixão que temos por esse mundo, por essa terra. Em nome de Jesus, arranca o egoísmo do nosso coração e aumenta o amor que temos por Ti, em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Que o nosso amor pelo Senhor seja algo sobrenatural, sacrificial, em nome de Jesus. Nós queremos ser achados por Ti, Deus. Queremos que o Senhor olhe para as nossas vidas e que o Senhor deseje, que o Senhor almeje buscar a sua noiva, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Glória a Deus. Estenda a tua mão para cá, vamos orar. Pai amado, nós santificamos e abençoamos esses elementos, Deus. O suco de uva que representa o teu sangue e o pão que representa a tua carne. Em nome de Jesus, Deus, que ao comermos esse pão e ao bebermos esse cálice, que eles possam fazer vida em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, se você é batizado, se você está em paz com Deus, com os homens, a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A importância da autoanálise. Então, em nome de Jesus, se você se encontra apto, se encontra preparado para participar da ceia, esse é o primeiro domingo do ano, faça isso, faça uma aliança com Deus, em nome de Jesus. Venha, pega o teu pão, pega o cálice,
e volte para o seu lugar. Não beba nem coma ainda, porque nós faremos isso juntos. Vamos passar para frente. A paz do Senhor. Se você pegou os elementos, fique em pé, por favor. Glória a Deus. Escute, querido. A Bíblia fala que Deus não se agrada de voto de tolos. E aliança é algo muito mais importante, muito mais nobre, muito mais sério do que um contrato, por exemplo. É uma aliança. Então, sonda o teu coração, sabe? E faça um propósito com Deus realmente. Pai, estou começando o ano, essa é a primícia, o primeiro culto. Mas esse ano de 2022 eu quero te amar mais. Sabe que esse seja o propósito do teu coração. Que essa seja a aliança que você vai renovar com Ele hoje. Eu quero te amar mais esse ano, Deus. Que as minhas atitudes reflitam o meu amor pelo Senhor. Que tudo que eu faça, que o meu caminhar, que o meu dia a dia reflita aquilo que o meu coração sente pelo Senhor, em nome de Jesus, amém? Pegue por favor o pão. Esse pão representa o corpo de Cristo, moído na cruz do Calvário, transpassado, ferido pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pai amado, em nome de Jesus, aqui está o pão que representa o teu corpo. Em nome de Jesus, Deus,
nós comemos dele em memória de ti. Amém. Como o pão. Estamos agora segurando o suco de uva, Deus. Representa o sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Não eram os escravos que te prendiam na cruz, foi o amor que o Senhor tinha por cada um de nós. Então, em nome de Jesus, Deus, em memória de ti, nós renovamos essa aliança com o pedido no nosso coração: Pai, aumente o sentimento de amor que temos por ti, Deus. Em nome de Jesus, Deus, se temos sido falhos, se realmente temos te amado pouco, assim como Pedro estava deficiente, Deus, talvez muitos de nós, assim como eu, tenho sido deficiente naquilo que diz respeito ao amor pelo Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor aumente o meu amor por ti, Pai, em nome de Jesus. Que o ano de 2022 seja um ano ardente de amor pelo Senhor. Nós queremos te amar mais e mais, queremos te amar de fato e de verdade. Queremos que o Senhor seja prioridade, que o Senhor seja o primeiro pensamento, que o Senhor seja a motivação de vivermos, em nome de Jesus. Tome o teu cálice e faça nova aliança com Ele, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Glória a Deus, glória a Deus. Que você leve essa palavra no fundo do teu coração e que esse seja o alvo a ser alcançado no ano de 2022. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Quinta-feira voltamos com o nosso culto, temos o nosso culto de libertação na quinta-feira, sábado, domingo, e assim nós voltaremos com a nossa programação normal de igreja. Quem comeu mais do que precisava, dá um glória a Deus. Esse final do ano foi complicado, né? Pois é. Amanhã é dia oficial do regime, viu? Vocês começam amanhã, porque eu sei que todo mundo aí ó, ganhou uns 3, 4 quilinhos nessa passagem de ano aí, ó. Lá em casa o negócio foi feio, viu? Vou falar para você. Mas amém, esse ano vai ser incrível em nome de Jesus, amém? Fique em pé, vamos encerrar o culto. Glória a Deus. Estenda a tua mão assim, eu quero te abençoar e quero profetizar na tua vida. Pai amado, aqui está a tua igreja de mãos estendidas, Deus. Eu creio que teu Espírito Santo nos conduziu aqui e o Senhor trouxe essa palavra para os nossos corações. Que realmente, Pai, o nosso amor por Ti possa transbordar. É isso que nós queremos, Deus. Um amor transbordante, que nós possamos desejar a Tua presença, nos deleitar na intimidade com o Senhor, em nome de Jesus, Pai. E eu quero abençoar cada pessoa que está com a mão estendida, Deus. Pai, se vieram aqui, vieram com fé, porque acreditam num Deus que pode todas as coisas. Então, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa suprir cada uma das necessidades, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa abençoar, medida recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor abençoe o teu povo, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Querido, olha para a pessoa que está do teu lado, fala para ele assim, ó, sê tu uma bênção,
seja uma bênção, faça diferença na tua geração. Amém? Culto que vem, traga visita, sabe? Fala da palavra, convide alguém para vir para a igreja em nome de Jesus. Deus abençoe, tenham todos uma excelente semana, um excelente mês em nome de Jesus.